Graça e paz, irmãos. Amém. É um privilégio estar aqui entre os irmãos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e também ao pastor Gamaliel pela oportunidade também de estar aqui. Meus irmãos, como o tema de hoje, ele é de suma importância para a igreja atual e eu creio que o que vai ser tratado aqui pode causar dúvidas. Portanto, qualquer dúvida, dirija ao pastor Gamaliel, ele vai responder todas a vocês. Jogar tudo pra ele, tudo pra ele. Fala com o pastor Gamaliel, com ele, tá? Com ele. Não me culpe não, me culpe que eu vou dizer não. Mas, meus irmãos, realmente o assunto aqui é sério e também a gente precisa realmente entender. Eu quero ler com os irmãos, peço que os irmãos abram suas Bíblias, na primeira carta de João. Primeira carta de João, nós vamos estar lendo apenas um versículo, está no capítulo 5, vamos estar lendo o versículo 13. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Assim diz a palavra do Eterno Senhor: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Ministra ao nosso coração, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, mas que ao sairmos daqui, ó Deus, por favor, nos transforme de dentro para fora, para que possamos viver para a Tua glória. Perdoa-nos as nossas falhas e que, por favor, ó Deus, sejamos verdadeiramente, ó Deus, cristãos de verdade, que possam cada dia, ó Deus, viver para a Tua glória e proclamar a Tua palavra, Senhor Deus. Que aqueles que não creem no Senhor possam vir a conhecimento de Ti, e aqueles que creem no Senhor possam, ó Deus, ter sua salvação, ó Deus, assegurada sempre em Ti, ó Deus, confiando sempre em Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, o livro a primeira carta de João, inclusive o tema que eu vou estar tratando aqui essa noite, antes de a gente seguir para o contexto da passagem, o tema da nossa reflexão de hoje é a segurança e a falsa segurança da salvação. Meus irmãos, a primeira carta de João, ela foi escrita no final do primeiro século, não endereçada a uma igreja em específico, mas ela foi endereçada para a igreja da época. Então ela é também chamada de carta católica, ou seja, o termo católico vem de universal, de universalidade. Então não foi escrito para um grupo específico, mas para toda aquela igreja. Outro ponto que é importante destacar também da carta é que a carta, na verdade, ela não tem estrutura de carta. Ela não tem, logo no capítulo 1, não tem remetente, não tem destinatário, não tem nenhuma evidência mostrando que pode ser uma carta, mas ela tem estrutura de sermão e é como se fosse um tratado teológico. Evidências internas e externas dos pais da igreja, testemunho que foi João quem escreveu essa carta, tanto também o Evangelho. Mas o porquê que essa carta, na verdade, ela tem esse formato de sermão? Por que ele é como um tratado teológico ao invés de ser algo muito específico para a igreja? Bom, é porque nesse momento, no final do primeiro século, começou a surgir heresias dentro da igreja, heresias que é o primeiro estágio daquilo que seria chamado mais tarde de gnosticismo. Gnosticismo é uma seita que foi muito perigosa para a igreja, principalmente nos séculos seguintes. A partir do segundo, terceiro, quarto século, foi uma seita que devastou muitas igrejas e enfraqueceu muito a fé dos irmãos. E é isso que está acontecendo aqui. Esses hereges, saindo dentro da própria igreja, esses falsos mestres agora estão começando a ensinar coisas estranhas, falsos ensinos, dentre os quais são mostrados aqui, eu posso falar alguns para vocês, dizer que Jesus não veio em carne. E dizer que Jesus não veio em carne, o próprio apóstolo João, que é o apóstolo do amor, ele considera esses falsos mestres como anticristos. Isso é muito perigoso. Os gnósticos, eles pensavam que Jesus ele veio em espírito.
eles pensavam que, por exemplo, Jesus andando numa praia não deixava pegadas para trás. Eles pensavam que Jesus não veio em carne e também criam que ele não era o próprio Filho de Deus. E não só isso, eles criam que não precisavam, não tinha necessidade de viver uma vida cristã genuína, baseada na fé, justiça e amor. Mas o próprio apóstolo João, na primeira carta, no primeiro capítulo, ele desbanca todas as ideias deles logo nos primeiros versículos. Só o versículo 1, olha aí comigo. Capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Meus irmãos, eu quero que olhem isso daqui. João, ele estava muito próximo de Jesus. Foi aquele que reclinou ao peito de Jesus quando estava na ceia. Veja bem, o que ouvimos é uma evidência boa, né? Ouvimos Jesus. O que vimos com os nossos olhos, isso é uma evidência maior ainda. O que contemplamos, não basta só ver, tem que contemplar. E eles contemplaram, diz João capítulo 1, versículo 14, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda mais, e as nossas mãos apalparam, nós tocamos, Jesus é carne, ele veio em carne, morrer pelos nossos pecados. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Então ele desbanca aqui, basicamente, que o gnosticismo, as principais doutrinas do gnosticismo aqui dentro do primeiro capítulo. Mas ele faz toda essa carta justamente por causa que os irmãos, os verdadeiros crentes, eles estavam com dúvida acerca da sua salvação por causa da pregação desses falsos mestres, de forma que ele vai, ao longo do capítulo, de forma clara e sem rodeios, fazer um corte definitivo entre quem é o verdadeiro cristão e quem não é. Então, aplicando para nós hoje, nós vamos ver alguns testes, apenas alguns, são vários. Tem vários testes aqui, na verdade, alguns repetidos com mais detalhe, mas nós vamos ver aqui apenas 3 essa noite. Eu peço que os irmãos me acompanhem, por favor. E é importante dizer que, como eu disse, qualquer dúvida para o pastor Gamaliel, tá? Qualquer dúvida para ele. Mas é muito importante essas questões todas. Tá? A primeira característica de um cristão está aí no versículo 5 a 7. Olhem comigo. Que é andar na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, o pensamento dos falsos mestres também era o seguinte, do gnosticismo era o seguinte também. Esqueci de mencionar isso, mas é importante para entendermos essa passagem. O pensamento deles era de que o conhecer Deus era algo muito difícil mesmo. De forma que eles diziam que o conhecimento de Deus estava, na verdade, só com eles. Nada muito diferente de hoje, na verdade, não é? Porque muitos dizem que eles têm um conhecimento especial de Deus e não precisam das Escrituras, e era isso que eles estavam dizendo. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Bom, meus irmãos, como eu já disse, esses gnósticos, eles criam que você precisava chegar a Deus, mas somente pelo ensinamento deles, e não pelo ensinamento dos apóstolos. E é aqui que João, ele vem e diz, não, Deus é luz, ele se revelou a nós, através de quê? Através de Jesus Cristo, o seu Filho. Como já disse, o Verbo se fez carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se revelou a nós. E também como Deus também se revela a nós, através da palavra dele. Através da palavra dele, a vontade revelada dele está aqui. Está aqui. Não somente isso, mas ele se revela na sua natureza. Salmo capítulo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Bom, Deus é luz, ele se revelou a nós. Sendo assim, todo aquele que diz ter comunhão com ele, e na verdade não anda nessa luz da revelação de Deus como estilo de vida, anda nas trevas. Então quem anda nas trevas, ele não tem conhecimento da vontade de Deus. E não somente isso, meus irmãos, mas simplesmente pode ter conhecimento da vontade de Deus, mas não pratica, está em trevas ainda. Bom,
eu digo isso como um estilo de vida, não quer dizer que a pessoa é perfeita. E vamos estar vendo isso mais na frente. Bom, seguindo aqui o raciocínio. Em outras palavras, alguém não pode ter um verdadeiro encontro com Deus e permanecer o mesmo. Usando uma ilustração do pastor Paul Washer, que eu gosto de escutar ele bastante. Digamos que eu chegasse aqui no culto atrasado e chegou bem na hora que eu estivesse pregando e o pastor disse assim, amigo Eliseu, que ele fala assim, amigo Eliseu, por que você está atrasado assim? Você não se importa com a gente? Você deveria ter chegado aqui na hora para poder pregar. Eu falei, pastor, é porque assim, do nada, quando a gente saiu de casa, bem na hora da porta da garagem, o carro furou o pneu, a gente saiu para poder consertar, mas depois veio um caminhão de 30 toneladas, bateu na gente, e aí a gente simplesmente demorou de chegar, foi isso. Mas aí o pastor vai dizer assim, Eliseu, eu não estou entendendo, um caminhão de 30 toneladas bateu em vocês simplesmente estão aqui bem do nada. Mas aí é o que Paul Washer vai dizer depois, o que é maior, um caminhão ou Deus? Então, alguém que tem um verdadeiro encontro com o Senhor não pode sair da mesma forma. Bom, mas é interessante dizer aqui que não é perfeição de vida, é um estilo de vida. É como se você colocasse uma câmera na sua casa e você observasse seu estilo de vida. Não como uma câmera de tirar foto, que você pega apenas um momento e você abrange todo o resto. Não. É um estilo de vida. Um estilo de vida baseado naquilo que Deus é, naquilo que Ele se revelou a nós. Bom, aquela pessoa que foi limpo, que foi transformado e anda na luz, ela tem o sangue de Cristo ao seu lado se ela pecar. Porque se ela pecar, ela pode ser purificada todo dia e todo dia. Quem foi limpo uma vez, odeia se sujar. Por isso, se ele se sujar novamente, ele quer imediatamente ser purificado. É uma citação grande que eu coloquei aqui, mas olha o que diz Charles Spurgeon. Então você vê que quando andamos da melhor maneira, quando andamos na luz como Ele está na luz, quando nossa comunhão é da mais alta ordem, ainda assim desejamos uma limpeza diária. Veja bem essa palavra, desejamos. Aqui não diz, observe isto, a minha alma, nem afirma, o sangue de Jesus Cristo purificou, mas purifica. Com o retorno da culpa, seu poder pode ser provado repetidamente. Não há medo de que todos os meus delícias e falhas diárias sejam graciosamente removidos por este precioso sangue. Mas há quem pense que é perfeitamente santificado e não tem pecado. Que é o que vamos estar falando aqui a partir do segundo ponto. Mas antes de partirmos para o segundo ponto, creio que como introdução, lembrando, como resumo aqui, aqueles que creem em Jesus agora andam na luz, andam à luz da revelação de Deus para eles, o que Ele revelou na sua palavra, e eles vão procurar obedecer isso. Mas vamos dizer então que vamos criar uma cena de um homem que vive em pecado, que ele ainda não crê em Jesus, ele vive na maior devassidão e não está nem aí com Deus, não está nem aí pelo que Deus pensa dele, não pensa nem se Deus realmente o odeia por estar fazendo tudo isso. E um dia ele ouve a pregação do Evangelho. E nesse momento ele vê Deus como ele nunca viu antes, e ele vê a si mesmo como ele nunca viu antes, ele vê o próprio pecado como nunca viu antes, e ele cai no chão, se arrepende dos seus pecados. É o que diz Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele, no caso de dias de Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse homem, ele reconhece o erro, ele chora pelo erro, ele vê que o pecado é algo abominável para Deus, e aí ele olha para Cristo e crê. Ele, como se fosse um homem no meio de uma enchente, procurando um salva-vidas, o salva-vidas chega e estende a mão, então aquele homem com toda a sua força vai lá e agarra o homem e é salvo. É isso que é crer. Primeiro, arrependimento. Arrependimento é a mudança da mente. Esse homem passou por uma mudança de mente, ele vê Deus de uma forma diferente, ele vê o pecado de uma forma diferente, ele vê a si mesmo de uma forma diferente, ele vê tudo à sua volta de forma diferente. E não só isso, ele crê em Jesus, ele se lança em Jesus, ele coloca toda a sua confiança em Jesus. Isso que é arrependimento e crença em Jesus, e crer
em Jesus. E aí ele começa a andar na luz, que é o que vimos aqui. Ele começa a ter um estilo de vida baseado na palavra de Deus, no que Deus se revelou, de como Deus se revelou, de como ele mostra a sua vontade. Bom, agora esse homem ele creu em Jesus. Ele foi salvo, foi convertido, nasceu de novo. E agora, como ele vive? É a outra característica de um cristão, que está no versículos 8 a 10, que é a outra evidência. Do capítulo 1 ainda, sensibilidade ao pecado e confissão. Olhem aí os versículos 8 a 10 de 1 João. 8 a 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ok, temos esse homem convertido agora. Agora, depois de ele ter nascido de novo, ele deseja a palavra de Deus, ele deseja conhecer a Deus. E quanto mais ele conhece a Deus, mais ele fica quebrantado. Mais ele chora pelo seu pecado, mais ele ama a Deus, mas ele quer tirar sempre, ele quer tirar o seu pecado, ele quer tirar o pecado de vista, ele quer sempre Deus. Uma pessoa convertida é aquela que quando peca, o Espírito Santo manda como se fosse esfaqueia ele no coração e diz: você pecou. Uma pessoa convertida, ela sente dor por causa do pecado, ela tem nojo do pecado. Veja bem, quando uma pessoa não é convertida, ela não se importa com o pecado e muito menos com o fato de quem Deus é em relação a ela enquanto ela não se converter. Alguns outros podem ainda não crer nele, mas procuram conseguir a salvação por si mesmos de forma dolorosa. Porém, quando Cristo é revelado, foi isso que eu falei aqui agora, quando Cristo é revelado a eles, e a graça os faz abominar o pecado e os faz voltar para Jesus e crer nele, como já vimos. Agora vemos o resultado de uma caminhada verdadeira com Deus. Após sua salvação, quanto mais aquele homem deseja conhecer a Deus e a sua palavra, mais quebrantado fica por causa do seu pecado. Mas mais devem olhar para Cristo e o que ele fez em favor daquele homem perdido. Bom, você que está me ouvindo aqui, pode ser um cristão convertido, um cristão nascido de novo. Eu quero dizer para você que há algo muito importante aqui. Muitas vezes o cristão verdadeiramente convertido, ele realmente, sim, ele chora pelo pecado, mas muitas vezes ele olha muito para dentro de si e esquece de olhar para Cristo. Como um puritano, ele disse, um certo puritano, ele disse: quando você olhar para si mesmo, olhe mais 10 vezes para Cristo, por causa da graça dele. Mas eu quero deixar claro que não é sobre perfeição, mas também quero deixar claro que você analise se essa é uma evidência, se você realmente é salvo. Sensibilidade ao pecado e confissão, que vamos ver agora. Bom, o ponto que eu quero aqui chegar é que a partir do momento que a pessoa ela é convertida, que ela nasceu de novo, agora ela tem sensibilidade ao pecado, mas não só isso, ela quer confessar, ela tem a necessidade, ela não só sabe da necessidade, mas sente a necessidade de confessar o seu pecado a Jesus. Ela não vê isso como uma obrigação, mas vê isso como uma necessidade de ser purificado. Veja o que Matthew Henry escreveu aqui. Quanto mais os enxergarmos, no caso dos nossos pecados, mais estimaremos e valorizaremos o remédio, que foi o que eu disse antes. E esse remédio é o próprio Jesus, como propiciação pelos pecados do seu povo. A verdade é que, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, como está no versículo 8. E, se dizemos que não temos cometido pecado, estamos fazendo de Deus um mentiroso. Versículo 10. Em resumo, Deus diz a um cristão que ele pecou. Mas o cristão, mesmo resistindo, uma hora ele vai ter que confessar. E ele confessa. E ele é perdoado. Confessar no texto original significa repetir as mesmas palavras, que é a palavra homologel. E significa justamente isso. Quando Deus mostra a nós o nosso pecado, nós concordamos com Deus e dizemos: sim, Deus, eu pequei.
e eu cometi isso, isso e isso, me perdoe. Isso também deveria acontecer entre as pessoas também. Isso é realmente necessário. A pessoa se vê livre, dizendo assim: eu te perdoo. Você fez isso e isso comigo, mas eu te perdoo. É uma liberdade. Mas, interessante aqui dizer que a questão que eu estou querendo trazer aqui, que é o verdadeiro cristão, ele deseja ser santo e deseja ser purificado. Então pense bem. Se você está mesmo na fé, e não deseja ser purificado, não deseja ser santificado, então tem algum problema aí. Pode ser uma grande possibilidade de você não ter nascido de novo. Claro que o cristão ele passa por momentos de apatia, passa por momentos de tristeza, mas o ponto é que a vida do cristão vai ser marcada por isso: sensibilidade do pecado e confissão. Aquele que não nasceu de novo não se importa com o que faz, não se importa mesmo. Então, olhe bem, analise bem, veja se você é realmente dele. De tudo isso que a gente está falando aqui até agora, a questão de se você anda na luz, se o seu estilo de vida comunica aquilo que Deus revela na sua palavra e dele mesmo, se a sua vida mostra sensibilidade ao pecado e confissão, ou, aqui vem o terceiro ponto, e último ponto, que é obediência a Deus por amor a Ele. Vamos olhar o capítulo 2 de 1 João. Capítulo 2, versículos 3 a 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Meus irmãos, vamos olhar isso daqui, que é muito importante. A obediência a Deus é muitíssimo importante. E tão importante é esse assunto que podemos confundir a obediência a Deus com a obediência aos nossos próprios mandamentos, a obediência a mandamentos de homens. Veja bem o que diz em Mateus, capítulo 15. Eu quero que vocês atentem muito bem a isso, porque muitas vezes a gente simplesmente confunde o que é obediência a Deus. Vamos ver. Mateus capítulo 15, dos versículos 1 a 9. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Como já disse, a gente pode confundir a obediência a Deus a simplesmente a nossa tradição, a nossa religiosidade, a regras criadas por nós mesmos na nossa mente e se esquecendo daquilo que é essencial: fé, justiça, amor. Os frutos do Espírito também: amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Porque contra essas coisas não há lei. Nós temos que buscar, até mesmo um cristão, ele cria certos mecanismos, certas religiosidades, certas tradições, que ele busca seguir isso como se ele estivesse obedecendo a Deus, e não é isso do que se trata o Evangelho. Essencialmente, o Evangelho é arrepender e crer no Evangelho. Obediência à palavra de Deus. À palavra de Deus e não aos nossos próprios pensamentos. Isso realmente é muito, muito importante, porque os fariseus, eles eram muito sinceros na religião deles, eram muito sinceros.
E eu não tenho dúvida de que muitos sentiam um vazio, tentando buscar o favor de Deus e não conseguiam, porque eles buscavam uma obediência à lei, a lei pelos seus próprios esforços, e além do mais criavam tradição que mudava toda a palavra de Deus. Bom, há um grande perigo para um cristão se não seguir os mandamentos de Deus, pois ele desonrará o seu Deus ou confiando em si mesmo, ou caindo numa espiral de frustração, foi o que falamos aqui. Mas também há um perigo maior ainda, eu quero que prestem muita atenção nisso. Há um perigo maior ainda para aquele que não crê em Jesus. E qual o perigo é esse? É de que quando um descrente veste a capa da religião, existe beleza por fora, mas escuridão e densas trevas por dentro. E depois ele fica 7 vezes pior do que quando ele entrou na religião. Quando Jesus ele fala a respeito do espírito imundo que sai da casa e depois volta, a casa está arrumada e ele junta 7 espíritos piores do que ele, não só se trata na questão de uma pessoa endemoniada, trata também de uma questão que se uma pessoa endemoniada, ela tem o demônio é expulso dela, ela não se arrepende, volta às mesmas práticas, fica assim 7 vezes pior, mas também estamos falando aqui de algo também muito mais sério também. Estamos falando aqui de algo chamado religião, até mesmo dentro da igreja. Quando um descrente chega, ele acha o cristianismo algo bom, ele procura agradar a Deus com seus próprios esforços, tentar ganhar salvação pelos seus próprios esforços, ele procura abandonar tudo aquilo que ele deixa para trás, mas na verdade seu coração está lá nas coisas do mundo, mas não nas coisas de Deus. É por isso que o próprio Isaías diz, que Deus diz: o coração deles está longe de mim, eles em vão me adoram, eles buscam ensinamentos feitos por homens. Eles buscam uma religião, mas o coração deles está longe de mim. É isso que Jesus ele quer dizer. E temos que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Muitas vezes um não cristão, a gente pensa que ele se torna cristão quando ele começa a participar das coisas da igreja, fazer as coisas da igreja. Mas é bom, sabe o quê? Nós fazemos como os discípulos de Jesus no dia da ceia. Eles não suspeitaram de Judas, eles não falaram: é Judas, Senhor, é Judas o traidor. Não, eles suspeitaram deles mesmos. Sou eu, Senhor? Sou eu, por acaso sou eu? Eles ficaram com medo: sou eu que vou trair? Sou eu que vou trair? Nós temos que nos suspeitar de nós mesmos. Temos que examinar a nós mesmos. E se não estamos na fé, correr para os braços de Jesus e ser salvo por Ele. Bom, outro ponto que justamente que envolve o descrente, aquele que se envolve na religião e depois volta à imundícia, isso só prova que a fé dele não foi verdadeira. A fé dele estava morta porque não foi acompanhada por obras verdadeiras. Tiago capítulo 2, versículo 17. Tiago capítulo 2, versículo 17. Diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago ele não está querendo dizer aqui que as obras salvam, de forma alguma. Ele também não está dizendo aqui que é a fé mais as obras que salvam. A fé é acompanhada pelas obras. A fé produz obras. Primeiro vem a fé. As obras elas vão fluir naturalmente. Por vezes, até um cristão genuíno, ele se vê batalhando contra o pecado, por vezes não vê nenhum crescimento, mas ele busca ser parecido com Jesus, que é o que diz também no versículo 6, aquele que afirma ser dele, vai andar como ele. Ele busca, ele não vai ser perfeito como Jesus era perfeito, mas ele procura Jesus ser parecido com ele, imitá-lo em todas as coisas. E se ele falhar, Jesus vem e restaura ele. Bom, como já disse, como o Tiago disse, assim por si só, assim a fé, por si só, se não tiver obras, está morta.
Nós temos que entender que é pela força de Deus que um cristão obedece a Deus. Lembre-se que não é sobre uma vida perfeita que estamos falando aqui, mas deixe-me destacar um ponto muito importante também. O homem sem Deus nunca pode produzir bons frutos, somente se ele for transformado. Então, o homem transformado, ele vai produzir bons frutos, ele vai ter uma fé acompanhada de obras, que como foi o que foi dito em Tiago capítulo 2, versículo 17. Ele vai sim ter uma fé acompanhada de obras. Mas o homem sem Deus, talvez aquele que veste a capa da religião, ele simplesmente vai ter uma fé que não agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não tem o verdadeiro tipo de fé, ele não tem a fé salvadora, então ele não pode produzir bons frutos, ele não pode agradar a Deus durante o nascimento dele, até o momento. Se ele não se converter, ele vai continuar desagradando a Deus. É o que diz sobre a doutrina da depravação total do homem. Ele está completamente depravado, ele não tem saída a não ser olhar para Jesus e ser salvo. Ele não pode simplesmente fazer um monte de coisas, se vestir de religioso, ir para os cultos ou qualquer religião e simplesmente achar que ele está sendo aceito por Deus por causa disso. Hebreus capítulo 11, versículo 6, novamente, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível, não tem como, não tem saída, é só olhando para Jesus, é só pela fé em Cristo Jesus. Veja mais uma coisa. Eu não estou falando de uma fé que trabalha em conjunto com as obras para levar o homem a Deus. Não. Ou é Jesus ou não é Jesus. Ele fez um sacrifício perfeito e a confiança nele, em Jesus Cristo, vai gerar bons frutos. É a partir daí que o homem ele pode produzir bons frutos. A partir quando ele crê em Jesus, quando ele coloca sua confiança nele, coloca sua fé totalmente em Jesus Cristo, abandonando todo tipo de autojustificação. Ele agora crê em Cristo, agora ele vive uma vida por meio de Cristo, e é tudo para a glória de Cristo. Para concluir, eu espero que os irmãos tenham entendido, eu peço aos irmãos que pensem no seu estado agora, nessa noite, salvo ou não. Pense nisso, pense na grandeza de Deus, e se você não estiver nele, o quão irado ele está com você, e o inferno espera todos aqueles que não creem em Jesus. Pense nisso, não descanse o seu coração até saber se você realmente nasceu de novo. Pensemos realmente nisso, meus irmãos. Diante de tudo isso, quero que todos reflitamos sobre a terrível possibilidade de muitos aqui nunca terem nascido de novo. Se o que foi dito aqui causou dúvidas a você, saiba que as dúvidas por vezes são muito boas e levaram muitos homens a conhecerem a Deus, a se voltarem para Deus de verdade. Muitas vezes as dúvidas são importantes, meus irmãos. Muitas vezes são. E no que tange a palavra de Deus, se nós somos salvos ou não, tem horas que nós devemos realmente refletir. Meu Deus, será que eu realmente sou nascido de novo? Meu Deus, será que realmente eu conheço o Senhor? Será que o Senhor realmente me conhece? E aí, é por isso que a primeira carta de João serve. Porque o Espírito de Deus, ele vai mostrar ao verdadeiro crente se ele realmente creu. E ao não crente, se ele não crê em Jesus. Então a primeira epístola de João ou vai reedificar um forte seguro na salvação do Senhor Jesus, ou vai desconstruir uma falsa segurança. Mas isso por vezes, desconstruir a falsa segurança é bom, porque pode levar os homens a Deus. E é necessário entendermos isso, meus irmãos, que nascer de novo simplesmente não é uma ação que começa no homem, mas que vem de Deus ao homem. Veja bem, é Deus se compadecendo de você, é Deus tendo misericórdia de você, é Deus descendo, estendendo a mão a você, e você, vendo essa mão, você confia nele e também estende a sua mão, porque ele primeiro estendeu a sua mão, a mão dele a você. É ele se compadecendo e estendendo a mão para te salvar. Para terminar, meus irmãos, eu quero ler 1 João, um texto que nós não lemos, no capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 João, capítulo
ou capítulo 2, versículos 1 e 2. Isso creio que vai servir tanto para aquele que não crê em Jesus, quanto para aquele que crê. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Percebamos isso, meus irmãos. Parece que o primeiro versículo, ele abrange todos aqueles que creem em Jesus. O segundo versículo, ele também abrange todos aqueles que creem em Jesus, mas parece que também abrange todos aqueles que ainda não creem. Ele é a propiciação pelos pecados do seu povo. Em outras palavras, como diz aqui na anotação da minha Bíblia, ele é o sacrifício que desvia a ira de Deus, tirando os nossos pecados, e não somente os nossos, mas também os de todo o mundo. É importante entendermos isso, meus irmãos, porque o tempo é chegado, o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Precisamos urgentemente pensar nisso e não descansar o nosso coração até realmente sabermos se nós realmente nascemos ou não de novo. Deus abençoe.